Rapaz, novidades na escalação para esta quinta-feira. Tô gostando do Zuzuba, hein? Roda a vinheta do Giro de Notícias. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, que isso é bastante importante aqui pro canal Raiz Tricolor. Falei que tô gostando do Zuzuba porque tem novidades na escalação. Uma informação apurada por a gente aqui do grupo Jornada KTO 1902, mas que eu confesso que algumas pessoas citaram que foi publicada primeiro pelo André, do Sentimento Tricolor. Eu confesso que não vi a publicação dele, mas pela quantidade de pessoas que falou e tal, provavelmente faz algum sentido sim. Vamos lá, quais são as novidades, as diferenças, as surpresas que podem acabar pintando na escalação do Fluminense? É que o Fluminense tem uma mudança muito provável para o jogo desta quinta-feira. Você já estava sabendo da possibilidade do Lúcio Acosta não jogar, falei isso no vídeo anterior. Você já estava sabendo da possibilidade da questão do centroavante, eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse ponto também. E você já estava sabendo sobre a possibilidade do Serna não atuar, né? Por conta do seu jogo lá nos Estados Unidos. O que eu falei que estou gostando do Zuzuba são as escolhas dele. Vamos lá, tá sendo coerente. Primeiro de tudo, Lúcio Acosta, um breve resumo. O jogador não treinou durante essa semana, fez trabalhos na academia, seguiu assim nessa quarta-feira, e a informação que a gente tem aqui não é nessas três posições dos jogadores que vão entrar em campo nessa quinta-feira contra o Juventude, mas sim dois jogadores que treinaram nesta quarta-feira. Então pode ter alguma alteração, claro que pode, mas são jogadores que treinaram nessa quarta-feira dessa maneira. E a primeira questão é o Lúcio Acosta. Ele não treinou nessa quarta-feira de novo, o jogador não está 100%, e o Fluminense, como eu falei já algumas vezes, tem uma precaução também, e aí isso a gente está vendo também como é que é a análise do Subeldia, da comissão que ele trouxe 4 pessoas junto com ele, um deles preparador físico, então é uma tendência que as coisas possam realmente mudar, né? No olhar, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar isso sobre o Serna. Bem, o Lúcio Acosta não treinou e pode estar sendo preservado para o jogo do Vasco, para os jogos que vem na sequência. Gabriel, mas quer dizer então que estão ignorando um jogo que a gente tem grande chance de vencer para focar num clássico? Não necessariamente, pode ser isso também, mas não necessariamente. Talvez o que estejam pensando também é que o Lúcio Acosta pode se lesionar, não estando 100%, ter uma lesão muscular mais séria e ficar fora de 4, 5, 6 jogos. Então, a princípio, Lúcio Acosta está fora do jogo de amanhã, não treinou hoje mais uma vez. E a escolha me chamou a atenção, apesar de esperada. Na centroavância, o Germancano tem ido a campo. O Germancano era o titular do Fluminense. O Germancano foi o titular do Fluminense durante, eu acho que a temporada praticamente inteira. Isso me chamou bastante atenção. A partir do momento que ele perde a posição com a chegada do Renato Gaúcho, ele perde a posição para a entrada do Everaldo. E aí, isso eu estava falando aqui a temporada quase inteira, até ali mais ou menos o mês de abril, maio. A partir de maio, junho, o Everaldo se torna o titular para o Fluminense, né, com o Renato Gaúcho. A partir de então, a gente começa a ver um time com o Everaldo, e depois, agora, com a chegada do Zubeldia, onde o John Kennedy praticamente não jogava, e agora com a chegada do Zubeldia, ele volta com o Germancano para a primeira posição, né? Volta com o Germancano para ser titular, mas sem o Germancano no jogo contra o Atlético Mineiro, ele coloca o JK para jogar contra o Galo. O JK vai bem. Ele coloca o JK para jogar contra o Mirassol. Lá ele tinha o Germancano vindo no segundo tempo, o Germancano entra mal. E ele escolhe o JK de novo, John Kennedy, para ser titular, agora mesmo com o Germancano já mais próximo do 100%. Gostei da escolha também, apesar de eu não concordar, são duas coisas diferentes. Eu não concordar e eu gostar da escolha. Vou explicar isso já já. E a grande surpresa é na ponta esquerda, porque simplesmente Riquelme Felipe? Pois é. Kevin Serna não deve
poder jogar 100% do tempo, né? Não, 100% ele não vai jogar, mas tem a possibilidade, inclusive, dele ser banco no jogo contra o Juventude. Ele foi para a seleção, não teve dias de folga, jogou um jogo completo, praticamente completo, né, sendo titular, e um outro jogo ele jogou os 30 minutos finais, que foi esse jogo da terça-feira, o jogo de ontem. Passou o dia inteiro hoje voltando de Nova York até o Rio de Janeiro e não treinou. E é esperado, com base no treinamento desta quarta-feira, que Riquelme Felipe, que foi testado entre os titulares, seja titular nesta quinta-feira. O Serna pode ser? Pode. Eu acho que é o único desses que segue como dúvida, tá? É o Kevin Serna. Porque se ele chegar, tiver tudo bem, ele vai pro jogo ou não. Porque o Zubeldia pode estar com uma estratégia pensando num ponta driblador. E aí a primeira pergunta que eu acho que paira sobre a minha cabeça, e essa escalação que tá aí na tela, é a escalação que treinou nesta quarta-feira, mas eu tô deixando o Serna aqui porque o Serna não poderia treinar nessa quarta-feira, né? Tava viajando ainda. Ela, pra mim, ela tem um perfil muito claro com Lima, com John Kennedy e com Riquelme. Que é a baixa tolerância do Zubeldia neste início com quem não está jogando nada. Com quem faz partidas ruins. E óbvio que daqui a 15 partidas, a tolerância dele vai ser um pouco mais alta. Por quê? Porque agora ele está conhecendo o elenco. Mas convenhamos que o natural, o normal dentro desse jogo não seria o JK de titular. O natural, o normal seria o Germancano, que entrou mal contra o Mirassol. O Germancano entrou mal contra o Mirassol. Não jogou contra o Atlético Mineiro. Na partida anterior tinha feito gol já contra o Botafogo. Não fez contra o Sport, né? Teve o jogo do Sport aí no meio. Mas por que eu acho que vale a explicação do porquê eu queria o Germancano? Já falei algumas vezes, acho que o Germancano é o nosso centroavante que eu acho que combina um pouco mais com o jogo contra o Juventude. Acho que é um cara que os números dele na temporada condizem mais com a temporada dele do que as partidas recentes. Mas, enfim, eu continuo acreditando. Se é um erro acreditar no Germancano, então, enfim, eu estou errado. É isso. Mas por que eu falei que, apesar de eu não concordar, eu iria de Germancano, eu gostei dele ter colocado o John Kennedy. Porque mostra que, ó, ô Germancano, você vai ter que conquistar a tua vaga jogo a jogo. O Germancano tem um gol na passagem dele, o John Kennedy também, um gol de pênalti, o Germancano tem um gol contra o Botafogo, e jogou 2 jogos mal, tá fora. O John Kennedy já ultrapassou, a sequência do John Kennedy ela é melhor. Não fez nada de espetacular contra o Mirassol, mas foi bem pra cacete contra o Atlético Mineiro. Foi bem quando entrou contra o Sport. Então, tá, ó, mostrando pra todo mundo que, ó, pelo menos nesse início, ele entrou, jogou bem um jogo, outro jogou mal, já é contigo. Depois de 15 jogos ele vai ter uma amostragem maior, vai ser mais difícil isso acontecer. E a gente vem pra mesma métrica pensando na ponta. Gente, o natural de entrar nessa ponta aqui seria o Keno. Só que o Keno não treinou, segue com as dores que sentiu lá contra o Mirassol, provavelmente também já não tá treinando, então tá fora desse jogo, como a gente já esperava. Então até aí, beleza, seria. Agora, quem que seria além do Keno? O Soteldo. Né, não, eu não tô falando que é o que eu quero nem o que você quer, mas convenhamos, entre a gente aqui, que o Zubeldia não nos ouça, mas não era o natural o Soteldo ser o ponta? Se ele quer um ponta, driblador e etc, era o Soteldo que jogaria por essa vaga. Mas ó, não fez nada demais, deixa eu dar uma chance pro moleque aqui também, meu irmão. Tem que produzir, tem que fazer. Senão, quem tá vindo atrás vai... E se o Riquelme entrar e não jogar nada, depois quem vai receber chance é o Santos Moreno, também, se for o caso. E eu tô gostando desse choque de ordem que o Zubeldia tá dando nos jogadores inicialmente. Então, acho que pro jogo contra o Juventude, talvez o Riquelme tenha a grande chance dele na temporada. E essa temporada, pelo menos na centroavância, para poder falar, tá me lembrando um pouquinho 2021. Eu não sei se vocês se lembram da temporada de 2021, onde a gente tinha, na verdade, naquele momento, a gente tinha 4 centroavantes, né? A gente começa a temporada com o Fred fazendo gol pra cacete. O Fred termina aquele ano, se eu não tô enganado, com 21, 22 gols. 21 gols. 20 gols. Aqui achei. 20 gols o Fred termina aquele ano. Aí o Fred cai o nível um pouco. O Abel Hernandes começa a ser importante, final do Carioca. Durante o Brasileirão foi um reserva que fez seus gols, mas foi muito criticado. Que eu compararia aqui com o Everaldo nessa temporada. O Everaldo tem um número de gols, mas não são, meu Deus, é bem criticado. O Abel também era. O Fred com o Germancano. E aí, no meio da temporada, a gente tem o Bobadilha, quase que como terceira opção, quase
tempo inteiro ali. E ele faz uma temporada que ele não faz muitos gols, mas era o querido da torcida, que eu compararia com o John Kennedy. Só que na reta final da temporada de 2021 volta o próprio John Kennedy, inclusive. Ele fica aquela reta final inteira, onde só tem um grande jogo, que é o Fla-Flu. Que ele faz 2 gols. De resto, os outros ali, ele acaba não indo tão bem. Então foi uma temporada que a gente não teve um centroavante fixo. E eu acho que essa temporada tá com muito essa cara, na verdade. A gente vai pro 3º centroavante titular. Hoje o John Kennedy é titular do time. Enfim, são mudanças e eu gostei. Tamo junto, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever. Importante, cara. Vou beber uma aguinha aqui primeiro. Tenho bebido muita água, cara. Não sei se vocês são assim também, mas eu, quando tô com a garrafinha da Golcase, por sinal, vou deixar o link aqui na descrição, você pode comprar uma garrafinha personalizada, por exemplo, ó, do Fluminense. Tem garrafinha, tem capinha de celular também, eu sempre gosto de mostrar aqui minha capinha. O site vai estar aqui embaixo na descrição, você usa o cupom JORNADA que você ganha desconto. E a capinha, se você comprar 2, você só paga 1, ou seja, sai pela metade do preço. Mas eu, quando tô com garrafinha perto, eu acabo bebendo muito mais água e sendo o orgulho das nutricionistas. Olha só, agora sim, tamo junto, até a próxima, valeu.